nome de Jesus. E assim neste momento, João 14, João 14, versículo 27, meu Jesus. Neste momento agradeço a Deus pela grande oportunidade, porque jamais era merecido. Estamos aqui, nessa oportunidade nós não temos que insistir a cada dia na oportunidade. Agradeço ao anjo da igreja, minha mãe, pastora Liane, que me confiou em me dar essa grande oportunidade também em mencionar e ministrar a palavra do Senhor. Aqui de João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou quanto o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Irmão, quero dizer para você que os irmãos volte ao seu lugar. Os irmãos voltem ao seu lugar, dando glória, em nome de Jesus. Glória, aleluia. A glória a Deus. Se os irmãos quiserem dar glória, dê. Não está proibido, não está impedido de dar glória e dar aleluia. Porque quando glória você der, glória sobe e glória desce. Aleluia. Aleluia. Assim diz o homem de Deus poderoso diz. Aqui no 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. E cá ele diz: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, e vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Irmão amado, irmão querido, quero dizer a você, em primeiro lugar, vamos estar no tema. Se você for deixado em paz pelo Espírito Santo, eu na minha conjectura, eu na minha mente, eu digo: eu subirei em paz, eu viverei em paz, eu estarei em paz. Mas também tem uma paz a que o mundo oferece, mas não é essa que Deus está dando para você, não é essa que Deus deixou para mim e para você. A paz de conquistar o mundo infalível, a paz de conseguir coisas da terra, a paz de ficar dentro de sua casa prostrado, a paz de ficar despercebido no mundo. A paz que Deus deixou foi para ensinar. Ele deixou, como o Espírito Santo deixou preparado o seu discípulo. E então Jesus ia subir, viveu há 33 anos na terra, pregando, congregando, cantando, ensinando. Mas chegou a hora, estava perto a hora de ele, perto a hora, eu não sei que hora, nem sei o dia, mas ele disse: está perto a hora de eu partir, mas eu deixo aqui a minha paz vai estar com vocês. Então ele disse: mas não te preocupe, não te perturbes, não te atemorize, não tenha medo, porque eu deixo a minha paz. E se eu deixar a minha paz, já está ensinando a paz que traz muito amor, a paz que permanece alegria, a paz que permanece um espírito alegre, um espírito contente, um espírito de prazer de congregar, um espírito de prazer, uma paz que você dá, que ele trouxe, que você consista, que você persista na paz dele. Mas ele disse: estou indo, já está na hora de eu ir, que vai vir um que não é de mim. Então eu quero dizer para vocês, vai vir um, ele já está aí na terra, nos quatro cantos dessa terra, reinando, atrapalhando, induzindo, seduzindo, até não é tão são ímpios, os irmãos, os que estão no Evangelho, ele está seduzindo Satanás. Então ele disse, o Senhor Jesus disse, o Espírito Santo disse, Deus disse: vai vir um que não é de mim. Então ele preparou o discípulo, assim como ele nos prepara cada dia. As perturbações vão vir, as lutas vão vir, mas ele disse: a paz que eu deixo, a paz do Espírito Santo que eu deixo, é essa paz que vem de mim e dividida para vocês. Mas hoje, muitos estão deixando a paz de Cristo, estão vivendo a paz do diabo, estão vivendo a paz da desobediência, estão deixando o espírito maligno se apossar para que tire a paz que Deus deixou para nós. O medo, amedronto, vai vir sobre vocês, mas não tenha medo, porque se ele disse
Se eu for deixado, se você for deixado pelo Espírito Santo, em paz você vai viver, em paz você vai permanecer, e você vai ter a alegria de cada dia você permanecer nessa paz, porque não há outra paz a não ser a dele. O Espírito Santo a cada dia nos incomoda, porque assim nós deixar que o Espírito Santo nos incomoda, ele passa a trabalhar, porque com paz, com tranquilidade, não com medo, não com tormento e nem com temor, mas sim com o espírito de paz, o espírito de ousadia, o espírito de valentia de insistir. Eu tenho a paz, o meu Pai deixou a paz, e eu tenho que permanecer nessa paz. Então é que ele disse, eu vou. Ele disse, eu vou, mas deixarei a minha paz convosco. E ele diz, não se turbe, porque ele conselhou, nosso mestre conselhou os discípulos, que ele ia embora, o Consolador ia voltar, mas o Espírito de Deus também ia vir, e ia subir, mas ia deixar a paz com todos. Então ele disse, para o que vai acontecer, o que vier acontecer, permaneça na paz que deixo, na paz que vou deixar, na paz que é deixada, permaneça. Alguém vai vir de lá para cá, o que é que você está fazendo? Para onde você vai? Eu disse, eu vou para a igreja. Então se você está com o Espírito que o Pai deixou, você não vai dar ouvido à negatividade, você não vai dar ouvido às palavras que vêm de um que vai falar que não é do Senhor. Então ele disse para os discípulos, vocês vão ser maltratados, vocês vão ser apanhados, vocês vão ser pisoteados, vocês vão ser zombados. Então, a paz que existe em mim, eu divido para vocês, eu dou para vocês. Mas a paz que eu estou passando, não é a paz que o mundo dá. O mundo dá uma paz de bebida, de bebidice, o mundo dá uma paz de diversão, o mundo dá uma paz de distraição. Essa não é a paz. Então Satanás veio para querer que vocês percam essa paz que Deus dá a todos nós. Saul, olhando bem, lembrando de Saul, Deus deixou um espírito de paz em Saul. O que foi que ele fez? A rebeldia dele ele fez com que Satanás entrasse nele, para o espírito, para a obediência morar nele, para a turbação morar nele, e que Jesus disse, e que Deus falou, não se turbe os vossos corações, e eu vou deixar a minha paz com todos. E Saul permitiu viver com a paz de quem? Do diabo, fazer as coisas de Satanás, fazer as coisas que não devem. Saul, para permanecer reinando com a paz que Deus deixou, permitido, o Espírito Santo de Deus deixou para nós. Então não era paz, não foi a paz que Saul deixou, a paz que Deus deu para ele, uma paz de tranquilidade, uma paz de permanecer na presença do Senhor, uma paz de superação, uma paz que vai vir as coisas, mas ele cresceu o olho, aí pronto, o espírito de paz saiu dele, porque o espírito que é deixado sobre mim, sobre vocês, é o espírito de paz, não é o espírito de agonia, não é o espírito de dizer, eu não vou para a igreja hoje, não é o espírito de dizer, eu vou curtir, eu não quero mais. Essa é a paz do diabo. E Saul deu lugar, e ele não teve nada, não teve ouvido, não teve conselho, não teve nada. Saul se deixou cegar pelo ser, pela ganância, pela ambição. É o que tem muitos nas igrejas, e deve permanecer com a paz que Deus deixou, e está vivendo a paz que o mundo está dando. O mundo está dando a paz do dinheiro, a paz da mentira, a paz do desleixo, a paz da infidelidade, a paz de não querer permanecer
acontecer com a paz de Cristo. O que aconteceu com Saul foi isso. Então estava o Espírito. Então ele disse, o Senhor disse, eu vou e deixo a minha paz. Se você for deixado em paz pelo Espírito Santo de Deus, o que pode acontecer? A cada dia você prospera, a cada dia você é multiplicado, a cada dia você é privilegiado com a paz que Deus dá, uma paz que Deus deixou. Então Jesus, ele tinha maior preocupação com o discípulo, porque depois ele disse cá, ele disse no João 14, diz, não se turbe o vosso coração. Então ele disse, está alertando, vai vir luta, vai vir prova, vai vir desavença, vai vir bofetada, vai vir alguém de lá para cá falando para vocês, deixa ele, tu já foi, deixa de obedecer. Outros vai dizer, vai para onde? Outro vai vir uma voz, vai vir uma paz dizer, para que você ir para a igreja? Então essa paz é do diabo. Então Deus disse, eu deixo a voz, deixo a paz, se você for deixado pela paz, em paz, pelo Espírito Santo de Deus, você tem tudo. Não tem a paz do mau conselho, não tem a paz do relaxo, não carrega a paz, a qual o diabo, ele não quis paz, ele veio para destruir com a paz, mas o Senhor alertou os discípulos, e ele disse que eu vou, mas deixo aqui a minha paz convosco. Então, Jesus, quando nós nos chamamos, que poucos tempos que nós não sabia o que era o Espírito Santo de paz, nós não sabia o que era o agir, o mover do Espírito Santo, a gente não sabia, mas quando a gente se dedicou, quando a gente se deixou, quando a gente abriu nossas vestes, quando a gente se deliberou de tudo, aí a paz do Senhor veio, e com paz, com misericórdia, com amor, com alegria. Então o diabo veio para querer proporcionar muitas coisas na vida de vocês. Nesta hora agora, quem está vivendo a paz de Cristo? Que paz está vivendo? Que segurança está vivendo? De ficar dentro de suas casas, no conforto? Essa é a paz a que o diabo vai lutar, e ele nunca vai alcançar a paz do Senhor. Então o que é que o diabo veio? Porque Jesus disse, Deus disse, o Espírito Santo falou, e disse, vai vir um que não vai ser de mim, vai vir um que vai falar algo que eu não falei. Então vocês estejam preparados. E ele preparou o discípulo, e ele estava preocupado, mas ele teve que ensinar, e o Espírito Santo sabe e nos ajuda e nos ensina como seguir a paz de Deus, como seguir a paz de Cristo, andando nos caminhos dele, obedecendo a ele, porque com paz você viverá, e sem paz você não vai a lugar nenhum. A paz de Cristo é verdadeira, mas vai vir uma paz mentirosa. Então ele disse que eu vou, mas eu deixo a minha paz. Mas vai vir uma paz que não é a dele. É uma paz que vai tirar você, que vai tirar você da presença. É uma paz que vai falar para você como foi a peça que foi dita aqui. É uma paz que você vai dizer, eu não vou mais congregar, eu não quero mais cantar. Essa aqui é a paz enviada por Satanás, porque ele era um príncipe, ele era um ser, viu diante da de mão do Senhor, foi criado, ele levava como mensageiro, ele trazia paz do que estava acontecendo com o povo de Deus, com a nação, com a humanidade, e ele também levava a notícia, levava a mensagem. Mas quando ele decidiu não querer, mas o Espírito que estava nele, o Espírito de mansidão, o Espírito de paz que estava nele, ele agora promoveu ser um Espírito demoníaco, um Espírito de reconciliador, um Espírito de perversão, de perversidade. Mas Deus estava visando
transformar o discípulo. Assim vocês também, não é no dia de hoje, que vocês possam refletir a vida de vocês. Porque antes, outrora, você não era nada. Você não tinha esse espírito. Você tinha um espírito perturbado. Nós tínhamos um espírito de inquietação. Nós tínhamos um espírito que levava a gente pelos quatro cantos deste mundo, desta cidade. Um espírito sem paz, sem sossego. E a gente hoje procura, hoje a gente está vivendo um espírito, o qual o poderoso, ele foi e ele veio e nos preparou, assim como ele preparou o discípulo. E ele disse, assim como vocês também, vai chegar o momento da desavença vir sobre vocês. Vai chegar o momento das perguntas que vai vir a vocês. E vai ser umas perguntas que não vai ser do agrado do Senhor. E que vai vir uma pergunta enviada por Satanás. Ele envia pessoas que estão sem a paz de Cristo, pessoas que estão sem a paz de Deus, porque Deus não veio para trazer paz de confusão, de perversão na vida das pessoas. Deus veio e deu seu Filho único para passar toda a paz e segurança em nossas vidas. E cada um está procurando a sua paz e segurança no mundo. Porque hoje estamos aqui e eu não vou me preocupar com ninguém que está na paz do mundo, porque ele está na mão do mundo. E hoje estamos aqui na contramão do mundo. Então foi dito aqui tanta coisa na peça, que culto todo dia. Então a gente que tem, se Deus disse, deixo-vos a paz convosco, mas não se amedronte, vai chegar muitas versões ruins para vocês. Então cada um tem que estar preparado em oração, em súplica, com toda oração, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, que me livre, que me ajude, que me livre das aciladas, dos inimigos, daqueles, meu Senhor, que vêm sobre a minha frente, repreender. Então a gente temos que pedir. Então a cada dia nós temos que se preparar com oração e súplica, porque aquele que veio, que vai vir, que já está vindo aí, dizendo que ele é a paz, dizendo que ele é tudo, é um falso profeta, é um falso Cristo, é um falso chamado Satanás, a qual ele vai enganar muitas pessoas, para querer não congregar, para querer não ir para a igreja. Então se a gente for fazer a vontade, então desde quando nós temos Jesus, Deus derramou a paz sobre nós, derramou um Espírito sobre nós. Nós temos que ser uma pessoa humilde, nós temos que ser uma pessoa mansa, nós temos que ter uma paz tolerante, nós temos que carregar a paz que excede os nossos corações, é a paz de Cristo, é a paz de nosso Deus. Então ele diz, se você for deixado em paz pelo Espírito Santo, em paz você vai viver, em paz você pode também. Amanhã não sei qual é o nosso dia, qual o momento que vamos partir. Então nós partiremos em paz com Cristo e com o Espírito do bom Consolador. Mas se a gente ficar procurando uma coisa ali, uma coisa aqui, a gente vai ficar sem paz. E Jesus disse, o espírito de loucura vai vir sobre cada um, mas que você se lembre que Jesus, quando foi, ele deixou a paz dele para todos, e que há um que vai vir e nos ensinar, é o Espírito Santo. E se a gente não tiver esse Espírito Santo, nós não somos nada. Se ele sair, ele diz que deixa a paz, ele diz que deixa o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo também, enquanto nos permitir que o Espírito Santo esteja sobre nós, ele vai estar sobre nós. Mas se não nos permitir, a gente vai se dar como Saul lá, que deixou. Só que lá o Espírito Santo de Deus saiu dele, e lá ele permitiu que o espírito de loucura viesse até ele, para saber que Deus é Deus, que a gente não pode brincar com Deus, a gente
andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é fino, o Espírito Santo é tudo, o Espírito Santo é valioso. Se não fosse assim, a gente não estava aqui com a força, com a fé do Espírito Santo de Deus, que ele se foi, ele disse que ia, mas eu vou deixar a minha paz. Vai vir o medo, vai vir a luta, vai vir as agonias, mas ele disse que deixe a minha paz, porque ele sabe que a gente temos que estar com a paz com ele, independente do que seja, independente do que aconteça. Mas ele disse para a gente tomar cuidado, ele disse para o discípulo tomar cuidado, porque vai vir muitas coisas pela frente. Muitos vão ser oprimidos, muitos vão ser atemorizados, muitos vão ser amedrontados. Vai vir um que vai colocar medo em mim, em vocês. Mas se tiver com o Espírito Santo da verdade, haja o que vier, haja o que houver, nós vamos daqui, nós costumamos evangelizar. Nós não sabemos o que vem de lá para cá, nós não sabemos, mas o Espírito Santo de Deus nos dá força para a gente suportar as chicanas, as zombarias do mundo. Outros estão vivendo a paz do dinheiro, outros estão vivendo a paz que o diabo está oferecendo, porque a paz que excede de Deus é a paz do Espírito, é a paz do Consolador, é a paz que nos conduz ao céu, não ao inferno. E tem uma paz que pode conduzir a cada um de vocês ao inferno, mesmo você estando no Evangelho, mas Satanás, em um piscar de olho, ele pode tirar tudo que Deus te deu, ele pode acabar com tudo, todas as possibilidades que o Espírito Santo nos deu, que o Espírito Santo nos dá, ele pode vir tirar. Esta semana eu vou daqui para lá na Xuxa, a irmã Xuxa, e a gente não esperava encontrar uma artilharia, a gente não esperava encontrar uma carruagem, mas por isso que ele disse: não atemorize, não se amedronte, não tenha medo, porque vai vir coisas sem você esperar. Mas não se preocupe, que ainda tem a parte também dos que estão deixando o espírito do diabo se apossar também de ti, de cada um, aquele que está nas suas casas, aquele que não está congregando, aquele que está dizendo que vou fazer isso, aquele que está dizendo vou fazer aquilo, aquele que está com a paz de dizer eu mando em mim, ninguém manda em mim, aquele que está com a paz que não excede a Deus, aquele que está com o espírito, ou pode estar com o espírito de Saul, ou pode Deus também permitir que entre o espírito de Saul. Para quê? Para acabar, porque Saul, ele fez uma rebeldia. Deus disse, então o Espírito Santo, eu sei que falou com ele, Deus falou para Samuel, o profeta, o sacerdote valente. Ele foi lá nas barbas de Saul e disse: assim manda dizer o teu Deus, você vai eliminar os inimigos, mas tudo que você verá, não pegue para você. Ele quis dizer, não cresça o olho. Ele quis dizer, não pegue, largue tudo lá, porque Deus disse para ele, não deixe um vivo. Então Deus também pode testar vocês, o Espírito Santo pode testar vocês também, mas a paz que excede a mim e você é uma paz de coragem, é uma paz de atitude, é uma paz de força, de fortalecimento, é uma paz de você conseguir superar tudo que tiver que vir à sua frente. E aí nós vimos artilharia, e aí eu não deu tempo nem eu contar quantas munições tinha na mão. Eu sei que a menor, eu creio, um 32. Aí o Espírito Santo me deu a coragem, o Espírito Santo me deu a atitude, que a gente não esperava, mas eu continuei a minha caminhada. O Espírito Santo não ensina você estar na caminhada e você correr. Que espírito é esse? A
qual ele te dá, a qual ele vos deixa, a qual ele subiu e deixar. E se você for deixado em paz pelo Espírito Santo, não vou dizer que você vai enfrentar revólver, você vai enfrentar canhões, mas muitas das vezes, para nossa fé, para nossa experiência, para nossa coragem, o Deus pode até permitir vir uma carruagem lá para cá, para ver a sua intenção. E eu passamos por esses homens, um ou dois, eu disse, Jesus te ama, Jesus está voltando. E eu disse a ele disse amém. Aí não deu mais, aí foi seguindo, foi 10. E aí nós fomos intercedendo, pedindo ao Senhor que livre aqueles que eles vão destruir, que o diabo manda destruir e eles estão se destruindo também. Então, por isso que ele alertou, não te preocupe, eu vou, se você for deixado pelo meu Espírito, então você terá vitória. Mas se você não permitir que o Espírito Santo de Deus esteja com você, você terá derrota, você terá prejuízo. E aí a gente seguimos viagem ao nosso caminho, mas eu não pude, eu não ia correr. É 2 vezes que eu encontro uma artilharia sem eu esperar. Uma vez foi eu sozinha, uns 10, lá na frente tinha um. O Espírito Santo, ele te guia. Agora não para você desafiar ninguém, não para você tentar nem a ele, nem a Deus e nem a Satanás. Se você vir de lá para cá, interceda pela sua vida. Espírito Santo, o qual foi deixado em paz em mim, que me dê força para eu manter esta paz sobre mim, e que não me deixe recuar, que não me deixe retroceder. O teu Espírito mora em mim, Espírito de Deus. Em Atos 2 estava o quê? Todos reunidos, sem receber o Espírito Santo. Estava todos reunidos. Ele não sabia, mas como é que te recebe? O Espírito Santo. Estamos todos reunidos em toda casa. Mas aquele que está fora, que está excedendo a paz do diabo, porque não adianta ele vir amanhã, porque ele está cedendo mesmo assim a paz que o diabo quer. Ele não está com a paz a qual Deus prometeu em deixar. O Espírito Santo de Deus mora sobre nós, e nós temos que permitir que esse Espírito Santo continue sobre nós, que esse Espírito Santo continue morando sobre nós, e que a gente a cada dia venha manter a paz. Eu peço ao Senhor, meu Pai, meu Deus, me dê força, Espírito Santo da verdade, para que eu não venha perder a paz que o Senhor me dá. As lutas vêm, as provas vêm, então tem a prova de Deus, para que nosso Espírito venha ser testado, e para que nosso Espírito venha ser aprovado. Aleluia. Então todos nós somos aprovados. O Espírito é primeiro aprovado, a alma também é primeiro aprovada. A carne tem que ser amortecida, a carne tem que ser mortificada, e deixar o Espírito que estava morto lá atrás reviver de vigor, e a cada dia de poder do Espírito que for deixado. Então muitos estão permitindo que o Espírito que não é de Deus deixar entrar e invadir o Espírito Santo e tomar conta. Aí sim, o que ele deixou sobre nós, nada pode tirar, nada pode desfazer, mas só depende de mim e de vocês. Então se o Espírito Santo, se nós for deixado pelo Espírito Santo de Deus, nós terá vitória. Viverás as maravilhas do Senhor a cada dia. Alguém pode dizer, irmão, vocês vão para onde? Aí vem o mandado do Espírito do Diabo, vão para a igreja. Uma hora dessa assim, quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele continua marchando, ele continua guerreando.
para que o Espírito Santo não venha sair dele. Aleluia. Então ele disse: e deixo a minha paz, mas dou uma paz que excede em mim, mas não dou a paz a que o mundo dá. Glória a Deus. Então a paz que o mundo dá é o medo. O que será de você? Você está na presença do Senhor, você está passando por dificuldade, você está passando por isso e aquilo. Então não dê lugar para que Satanás saiba, para que o espírito do diabo saiba o que está acontecendo na sua vida, para que não venha tirar o espírito de paz a qual excede sobre você. Mantenha o espírito que foi deixado em paz, o espírito de sossego, um espírito não de confusão, Aleluia. mas um espírito de alegria, Glória. um espírito de fazer você avançar e avançar a cada dia na presença do Senhor. Aleluia. O medo vai vir, porque ele disse que muitos vão ficar com medo, o que viesse a acontecer, mas o meu espírito está em ti, o meu espírito não vai deixar de estar contigo. Aonde você for, eu estou contigo. Leva contigo a minha paz. Deixo com você a minha paz. Não deixe que a paz do mundo queira tomar a paz de Deus, a paz do Espírito Santo que está em vocês. Glória a Deus. Não deixe, Aleluia. porque a pessoa que se diz que tem o Espírito Santo age com rebeldia, age com teimosia, age e dizer: eu não estou nem aí, eu não quero nem saber. Essa não é a paz que ele vos dá. Essa é uma paz a qual Satanás, ele mesmo tirou a paz dele, e ele veio para tirar a paz de cada um de nós. Verdade. A cada dia eu caminharei nessas estradas longas, tanto da vida, tanto ao dia como noturna. Me lembro que quando na outrora eu estava sem o Espírito, eu estava com o Espírito sim, mas um Espírito morto, mas um Espírito abatido, um Espírito que não conhecia a Deus. Verdade. Eu estava com minha alma sofrendo, gemendo, o Espírito sofrendo e a carne pedindo, mas para que permanecer pecando, suportando tudo mais. Hoje eu tenho um Espírito Glória. que excede sobre mim. Glória. Eu tenho paz, Glória. ainda que venha a divergência, ainda que venha a luta sobre mim, ainda que venha os escassez, mas eu estou com a paz do Senhor. Eu digo para o povo, ele já disse: eu tenho a paz, tu não tem a paz, tu não tem a paz a que eu tenho hoje, mesmo com toda a luta, mas eu tenho a paz do Senhor. Glória a Deus. E eu não permitirei que essa paz saia de mim, Em nome de Jesus. porque é triste se o Espírito Santo sair de você. Verdade. O que será de você? Quem será você? Infalível. Uma pessoa que era preenchido pelo Espírito Santo, hoje pode se tornar preenchido de um Espírito a qual veio querer tomar posse da sua liberdade, da sua autoria que tem a Deus, um Espírito de autoridade. Então ele deixou um Espírito para nos fortalecer e para nos não deixar enganado. E ele ensinou a todos eles. Hoje nosso Jesus, nosso Deus não está aqui, mas nós temos a presença dele, temos o Espírito dele. Aleluia. Porque não foi à toa que ele veio ao mundo para nós, e ele veio e ensinou a cada um deles: eu vou e deixo, não deixarei órfão e nem viúvo. Então, se você for deixado pela paz, pelo Espírito Santo, em paz você vai viver para sempre. Eu sei que nós sabemos, a gente estamos aqui na igreja, Aleluia. mas daqui a pouco a gente dá um passo a mais da igreja, vem um enviado, vem uma enviada e quer tirar a sua paz. Mas o que é que você tem que deixar? A paz que excede você, continua a paz.
Glória. Não, eu tenho a paz em Cristo Jesus. Eu tenho a paz de Cristo. Eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. Nada vai me tirar, nada vai fazer com que eu perca a paz a qual Cristo nos dá. Aleluia. Aqui tem uma igreja, Meu Deus. a igreja que a cada dia nós temos que saber que um Espírito, que há dois Espíritos, o Espírito do bem e o Espírito do mal, É. o qual aquele era cheio do Espírito Santo, o qual aquele era cheio do poder do Criador, e ele mesmo com a soberba, ele mesmo com a brutalidade dele, ele mesmo que titulou a liberdade dele, então ele perdeu tudo. Então o Espírito que excedia ele foi estirado, ele mesmo permitiu, e veio o Espírito maligno de querer dominar a terra, de querer governar o povo, de querer mandar no povo, de querer conciliar o povo para a maldade. Para a maldade. Então, a paz que Deus dá não é uma paz de desobediência, é uma paz de paz, porque a paz que Ele dá é que a gente se lembre que o Filho do Homem, Ele viveu aqui na terra 33 anos. Ele não tinha paz pelo homem, mas pela paz do Eterno, pela paz do Pai dele, ele carregava essa paz. Porque quantas vezes Jesus foi afrontado, quantas vezes Jesus foi atacado, quantas vezes Jesus foi rejeitado, quantas vezes Jesus foi expulso daquele lugar, mas a paz que estava com ele, a paz que estava fazendo tudo isso, era para que ele desistisse, era para que ele recuasse, e que o espírito da iniquidade, que o espírito da desigualdade fosse liberado e entrasse para que ele governar, mas ele não permitiu. Por isso que hoje ele nos ensina a cada dia, porque vem coisas em nossa mente, vem coisas no nosso dia a dia, vem a luta, a luta travada mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então, se a gente for deixado pelo Espírito em paz, pelo Espírito de Deus, nós vamos continuar toda a vida permanecendo. Sabemos que aqui não é flores, aqui é espinho. Então vai vir a tentação, vai vir tudo, e Jesus ensinou, mas eu vou e deixo a paz. E muitos estão deixando a paz que excedia, que Deus dá, para deixar a paz da mentira entrar, a paz do engano entrar, a paz do roubo entrar. Quantos aí que estão roubando? Quantos aí que estão com a paz que rouba? Quantos estão aí com a paz que excede? O espírito dando entrada ao espírito maligno, a fazer perversidade. Quantos estão aí com a paz escandalizando, de escandalizar o evangelho da paz, o evangelho que também Deus disse também que eu vim trazer paz, mas também vim trazer espada. A paz nós vamos viver, mas temos que passar pelo espinho, nós temos que passar pelas transgressões, nós temos que passar para que naquele grande dia, em paz, seguiremos e entraremos na cidade santa celestial. Mas muitos estão pensando que hoje ele está fazendo uma coisa errada. Amanhã ele vem para a igreja. Amanhã ele vem para a igreja. Depois da manhã ele não vem. Aí ele não está com a paz. Ele não está com a paz que vos deixou, que Deus deixa. Ele está com a paz que o mundo está permitindo ele deixar, com o espírito de encosto, com o espírito de impedimento, com o espírito da maldade. Então essa não é a paz. Então os irmãos que estão aqui, continue deixado com a paz do Espírito Santo sobre ti.
Aleluia. Porque muitos estão pensando que ele está com a paz. Com a paz de Cristo. Com a paz de Deus. Então, o que pode acontecer com essa pessoa? Que Deus vai permitir, como permitiu em Saul, o espírito maligno entrar nele, já que ele desobedeceu, já que cada um está desobedecendo. Então hoje estamos aqui para guerrear, não mas sim contra a carne, mas contra o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos, contra o espírito, contra isso, contra espíritos. Estamos aqui lutando. Não é fácil, porque nós somos de carne. Então nós temos que estar aqui, nós temos que lutar cada dia. A peça da irmã aí foi a ilustração, mas é a pura verdade. Se você decide agir desta maneira, a paz de Deus não excede em você. O que excede a paz em você é a paz de Satanás. É a paz do diabo. Porque a paz de Deus não vai fazer. Se você está com a paz, se Deus disse, eu deixo a paz convosco, mas Ele está alertando a vocês. Vai vir a paz da ilusão, vai vir a paz da desilusão, vai vir a paz de tudo. Que essa paz não é de mim. Então ele estava dizendo que vai vir um chamado Satanás, com palavras bonitas, com palavras inefáveis, mentirosas, para cada um de vocês se enganarem e perder a paz. Porque o que será de nós? O Senhor disse, eu vou e deixo a minha paz convosco. Entende? Se eu deixo a minha paz, mas como é que a gente pode viver com essa paz? Fazendo o que a gente quer? Não, fazendo o que o Espírito Santo ordena e comanda. Porque aqui a gente não se manda mais. Quem nos manda é Deus. E Ele tem o maior carinho, o maior amor que Ele ensinou para nós. Ensina hoje. Ensinou para nós. Ensina a nós. O Espírito Santo nos ensina a como se controlar, a como lidar com este mundo sem paz, sem sossego, um mundo mentiroso, um mundo de blasfêmia, um mundo de tapiação. Então ele nos ensina como lidar. Então a peça disse que nada, vou para a igreja todo dia tem culto de oração. Se você tem a paz, a qual Deus deixou, é a paz do Espírito Santo. Você vai continuar fazendo o que Deus manda, fazendo o que o Espírito Santo lhe conduz. O Espírito Santo lhe guia a cada dia, não para a mentira, mas para avisar você, para alertar você. Cada mentira, a falsidade, a deslealdade, a infidelidade. Ele ensina como você se controlar. Ele ensina como você lidar. Porque o grande dia vai chegar. Porque naquele grande dia você vai procurar a paz. Você vai ver a paz, mas não vai poder permanecer nela. Então quem está procurando uma paz de desavença, uma paz que o mundo dá, oferecendo dinheiro, mentiras, a paz, uma paz a qual Deus está dizendo, Deus falou para o homem, não faça isso, faça o que eu mando. E ele está fazendo o que ele quer, e ele fez o que ele quer, e ele pegou o que foi a paz dele, aonde ele desejou, porque era homem de Deus, era homem que o Espírito de Deus reinava, e ele se deixou se levar pelo espírito do diabo. Verdade. Então se ele deixou o espírito da ganância postar sobre ele, então Deus enviou, Deus permitiu o espírito maligno vir sem ele. Existe também o espírito do não reconhecimento, aparência, o qual quase os irmãos são nossos profetas
da mentira. Ele quase enganava o profeta. Mas mesmo assim, Deus, o Espírito de Deus nos ama. E aquele que ele ama, que ele ama, não guardarás a palavra dele. E aquele que não ama ele, não está guardando a mensagem dele, não está guardando a palavra dele, não está obedecendo a ele. Então, quando você vê que o Espírito desesperado, Saba lembra de Saul, não está mais o Espírito de Deus naquele lugar, não está mais o Espírito de Deus naquela pessoa. E que assim deixa a minha palavra, deixa a palavra do Senhor como meditação, e o povo de Deus se levante em nome de Jesus.